A vaca foi pro brejo. Miriam Leitão afirma que não entende a reação do mercado. E a esquerda já busca botar a culpa nos fantasmas do mercado. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Após a tentativa fracassada do Banco Central de conter a alta do dólar, ele emite uma ata que pode ser interpretada como um alerta. Como era esperado, ela aponta para a política anticíclica do governo Lula, que lança moeda no mercado a custo da dívida pública, que esse processo gerou inflação e que o preço dos alimentos aumentaram de forma significativa. E vários tabloides progressistas estão apontando que foi um erro, e essa crise é uma escolha política. Como eu havia previsto em 2023, a política anticíclica, que antes sustentou Dilma por 3 anos, não iria sustentar Lula por 2 anos. E reforçar que foi uma tentativa de ressuscitar o corpo na UTI, no Sírio-Libanês, pois 10 bilhões já saíram das reservas em menos de uma semana. E não podemos falar deste momento sem falar da própria história. Afinal, quem luta contra o passado tende a repetir os mesmos erros. Lindenberg Farias era a voz do PT quando o assunto era Keynes. John Maynard Keynes foi um economista da década de 1930. E seria um erro usar suas teorias como referência no século XXI, já que as economias não são mais centradas exclusivamente no mercado interno. E por algum motivo desconhecido, a esquerda tem uma tara por figuras em preto e branco, que representam um passado que, de alguma forma, lhe traga uma vantagem. Em 2016, Lindenberg Farias teve um debate com Aloysio Nunes, do PSDB. Um debate bem interessante e que explica muita coisa no presente. Estava cobrando a incoerência. Eu fiquei feliz por ver a sua conversão à tese da responsabilidade fiscal. Aprofundarmos uma discussão sobre esse tema para a superação de uma ideia de que a responsabilidade fiscal é uma coisa da direita e que a responsabilidade é sinal da esquerda. Coisas mudam, os governos mudam, em torno de algo que me parece ser permanente, que é a ideia de que nós não podemos ultrapassar no gasto público os limites daquilo que a sociedade se dispõe, através de decisão no Congresso, a financiar. Esse é um fato que me parece inelutável no mundo de hoje, especialmente no mundo globalizado, as finanças globalizadas, com livre movimentação do capital, que veio para ficar. Mesmo porque as consequências da responsabilidade são gravíssimas, elas se refletem diretamente no desemprego, na queda da atividade econômica, a partir da alta da taxa de juros, enfim. O presidente Lula, nós quando entramos, não estou aqui para culpar o fenômeno, mas analisar historicamente. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, nós tínhamos uma dívida líquida de 60% do PIB. O que eu, em especial, porque aí tem divergências minhas, inclusive Vossa Excelência aqui presenciou que em 2015 eu votei contra o ajuste fiscal. Porque eu dizia que aquele era um momento de desaceleração econômica, aquele ajuste ia agravar a desaceleração econômica. O que nós defendemos, continuamos defendendo, senador Luiz. E eu reclamo muito aqui que é no Brasil hoje a tentativa de criminalizar qualquer possibilidade de uma política fiscal anticíclica. Eu sempre defendo a tese que os keynesianos pelo mundo afora defendem, é um debate aberto e economista do mundo inteiro, que defendem o seguinte: em momentos de desaceleração econômica, você fazer um ajuste fiscal, você aprofunda essa desaceleração econômica. Depende do volume do déficit fiscal e da maneira como ele é administrado, do custo da sua administração. Com a taxa de juros alta, como nós temos, em razão do volume enorme, aumentar o gasto significa aprofundar a crise. Claro, não, na verdade, na minha avaliação não é assim. Então, o que é que a gente defende? Eu e muita gente nesse mundo é o seguinte: em momentos como esse,
de crise em que as empresas não estão investindo, as famílias não estão investindo, se o Estado não investir mais para puxar a iniciativa privada, a economia não reage. Quando a gente entra... Então, o que nós defendemos em tese é o seguinte: momentos de desaceleração, ampliação de gasto, de investimento por parte do Estado. Qualquer política anticíclica deve ser imperceptível ao mercado. Seria como um delicado afinar de um violino. Porém, no caso de Dilma Rousseff, foi ao afinar de um tambor do grupo Timbalada e Contrazero. Claro que quem tomou na tarraqueta foi o brasileiro. Vale lembrar que essa prática teve início em 2009, durante o governo de Lula, com resposta à crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008. A estratégia de injetar moeda ocorreu de forma indireta, por meio da aplicação do crédito e do aumento da dívida pública. O Tesouro Nacional emitiu títulos para financiar as operações dos bancos públicos, repassando recursos que, em muitos casos, foram convertidos em empréstimos. E isso gerou uma expansão significativa da base monetária no país. O PIB em 2010 era lindo, mas totalmente fake. Em 2015, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou naquele ano. Quando o governo brinca com a moeda, o resultado é a desvalorização. O mercado, naturalmente, quando não é manipulado por grandes corporações, tende a nivelar o fluxo através da oferta e procura. Mas quando o governo injeta recursos de forma artificial, o resultado é transformar a moeda em algo semelhante ao dinheiro do banco imobiliário, sem lastro e sem valor real. Pura brincadeira. A dívida cresce, a inflação dispara, os juros sobem para contê-la, mas isso aumenta ainda mais a dívida, e assim se forma o ciclo vicioso da destruição econômica. Política anticíclica é como tirar a água do fundo da piscina, correr em volta dela, derramar parte da água na corrida e depois retornar a mesma água para a piscina. E tudo isso para dar a falsa impressão de que a piscina está sendo enchida. E em 2024 estamos vendo os mesmos sinais de 2012 e 2013. O Jornal Nacional publicou: cotação do dólar atinge o maior valor da história do real, mesmo com intervenções do Banco Central. Robin Brooks, a figura de peso no mercado global, alertou: o real brasileiro está absurdamente subvalorizado, mas também é verdade que o governo atual não tem a mínima ideia de como falar com os mercados e quase comemora esse fato. Se você tiver grandes déficits e pressionar o Banco Central para manter os rendimentos baixos, você terá uma crise cambial. A Turquia demonstrou isso em 2021. O Brasil não virou a Suíça como prometido, mas sim a Venezuela, como jurou Paulo Guedes se a esquerda voltasse ao poder. Mas segundo a economista da Globo News, Mira Leitão, está tudo bem. E ela não entende essa reação do mercado. Bom, agora que tudo desmoronou, o PT segue o plano original. A próxima estratégia é transferir a culpa para alguém, mesmo que esse alguém não exista. Na verdade, é o velho lema do Homer Simpsons: se a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, deu entrada para abrir um inquérito contra a chamada Faria Lima. No tema, eu aproveitei também para rebater Ricardo Capelli. Os míopes da esquerda frequentemente recorrem à figura dos fantasmas do mercado para justificar os problemas econômicos que surgem de políticas mal concebidas. É mais fácil culpar forças abstratas e invisíveis do que reconhecer os erros das próprias propostas.
A líder do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que a ata é uma carta de sequestro da política econômica do governo e que o Brasil precisa de uma avaliação com o olhar petista. Já Lindenberg Farias morreu politicamente em uma única foto. Se esse ritmo continuar no próximo ano, o Banco Central não terá mais lastro suficiente para sustentar mais um ano. E o velho modelo inflacionário do passado retornaria e seria um completo desastre. Bom, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois todos precisam entender a verdade.